Mídia Max hoje entra na corrida presidencial. Vamos entrevistar o candidato a vice-presidente pelo Novo, Thiago Mitrô. Ele é companheiro de chapa de Felipe Dávila. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado, prazer estar aqui falando com todos vocês. Candidato, para quem não conhece, quem é Thiago Mitrô? Olha, eu sou um cidadão que até 5 anos atrás nunca tinha me envolvido com política, mas que estava indignado com a forma de se fazer política aqui no Brasil. Acho que todo brasileiro deve lembrar, ali em 2016, quando teve a votação do impeachment da Dilma no Congresso Nacional, acho que foi quando boa parte dos brasileiros conheceram a Câmara dos Deputados. Eu também acompanhei aquela votação, fiquei satisfeito com o resultado final, mas insatisfeito com o que eu vi, de ver ali inúmeros deputados utilizando aquele momento para dar parabéns para o netinho, para mandar beijo para a família e coisa assim, quando a gente estava num momento crítico da política do Brasil. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado com a péssima qualidade dos políticos que a gente tem. E em 2018 resolvi fazer alguma coisa a respeito, tinha uma carreira na iniciativa privada, mas optei aí por me candidatar a deputado federal sem ter nenhum parente na política, não sou filho de político, não tenho nenhum padrinho político, mas achava que estava na hora de nós, cidadãos comuns, fazermos algo a respeito da política do Brasil, então resolvi me candidatar a deputado federal. Fiz campanha ali contrariando todas as expectativas que existiam em relação às chances de me eleger, sem usar um centavo de dinheiro público, sem nunca ter tido experiência em campanha eleitoral antes, mas consegui me eleger com quase 72 mil votos, fui o candidato mais votado do Partido Novo em Minas, onde elegemos 2 deputados federais, 3 estaduais e o governador de Minas Gerais. Então, desde 2019, estou lá na Câmara dos Deputados, atuando especialmente pelo fim dos privilégios dos políticos. Sou hoje o deputado mais econômico de todos os 513 na Câmara dos Deputados. Tenho uma atuação muito ativa na pauta de educação, na pauta de liberdades individuais e na pauta de gestão pública. Liderei lá no Congresso as discussões em torno da reforma administrativa, e hoje estou como líder da bancada do Novo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e candidato a vice-presidente da República, junto com o Felipe Dávila, para poder levar essa transformação política que nós temos feito na Câmara dos Deputados, para um patamar ainda maior lá no Palácio do Planalto, junto com o Felipe. E na sua avaliação, qual o principal problema do Brasil hoje? A gente tem uma série de problemas, até é difícil elencar qual que seria o pior. A gente ainda tem muitas pessoas numa situação de miséria, situação de vulnerabilidade social, que precisam ser trazidas ali para alcançarem sua própria autonomia. A gente ainda tem serviços públicos de qualidade muito aquém do que um país como o Brasil deveria ter. Nossa educação ainda está sempre nas últimas colocações do ranking, ainda temos um volume enorme de mortes violentas a cada ano, a saúde pública deixa muito a desejar, mas acho que se tiver que traçar um caminho por onde começar, eu colocaria naquilo que é a chave para a gente mudar todas essas mazelas, que é a transformação política que o Brasil precisa. A gente ainda tem uma política no país dominada por grupos de interesse que só querem se perpetuar. Eu convivi ao longo desses últimos 4 anos na Câmara dos Deputados com políticos de todas as matizes ideológicas, de diferentes partidos, e posso dizer com segurança que, com exceção do Novo, a grande maioria dos políticos que estão lá tem como único objetivo se perpetuar no poder. Do primeiro momento que eles chegam na Câmara dos Deputados, a principal prioridade deles já vira ser reeleito, já vira se perpetuar por ali. Então não tem país que pode dar certo quando os políticos só querem colocar si próprios no primeiro lugar e deixam de lado reformas importantes, deixam de lado medidas estruturantes que vão fazer o país sair dessa condição. Então acho que se for para traçar ali o que seria um primeiro passo para o Brasil sair da condição que ele está, sem dúvida nenhuma, a transformação da política que passa essencialmente por melhores escolhas nossas em eleições como a gente vai ter agora nesse domingo que se aproxima. Agora a gente falou de problemas, certo? Agora, eu queria que você elencasse os pontos positivos do país. Eu acho que aqui a gente tem um país extremamente rico, um país que é o celeiro do mundo, vocês aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, sabem muito bem disso. É um país com potencial turístico enorme. Aqui vocês conhecem também esse potencial turístico que a gente tem no nosso país, com um povo extremamente empreendedor. Novamente, Mato Grosso do Sul conhece bem o potencial do nosso empreendedorismo. Então, é uma população que ali trabalha, que gosta do país que a gente vive,
né, e tudo mais, e que tem todo o potencial necessário para fazer o Brasil virar um país de primeiro mundo. Né? Agora, o que falta hoje? Falta a gente tirar o Estado das nossas costas, falta a gente ter políticos que vão dar condições para que o brasileiro produza e prospere de acordo com as suas capacidades. E a gente, infelizmente, né, historicamente, tem uma característica de que elegemos com alguma frequência políticos que querem que o povo dependa dos políticos, quando que a gente deveria ter uma população votando em políticos que fazem com que a gente dê autonomia para a população, para que a gente livre, né, o país aí dessa dependência do governo, dessa dependência da classe política atual. Então é esse o Brasil que eu acredito, por isso que estou nessa empreitada. E aproveitando que está nesse tema, por que o Novo acredita que nem Lula nem Bolsonaro defendem os ideais que o partido acredita? Porque eles já tiveram as chances deles e não conseguiram fazer o país dar certo. Eu gostaria muito, como brasileiro, que o governo Bolsonaro tivesse dado certo. Inclusive, lá no Congresso Nacional, quando o governo apresentou a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a lei da liberdade econômica, a lei do saneamento básico, nós fomos o primeiro partido a apoiar essas pautas, mais do que a própria base do governo, né? Mas a gente também vê com clareza os inúmeros problemas do atual governo Bolsonaro. Né? Um presidente que tem um histórico junto com a sua família na política bastante questionável, as pessoas não respondem com clareza ali todas as suspeitas que envolvem, desde as rachadinhas, né, do seu filho, do próprio gabinete do presidente, né, o enriquecimento que a família teve nesses mais de 30 anos na política, né, um presidente que, por conta das suas atitudes durante a pandemia, teve o seu mandato em risco, e que, quando teve seu mandato em risco, entregou o governo ao Centrão, né, como disse que não iria fazer durante a campanha. Vocês devem lembrar a campanha de Bolsonaro em 2018, né, era uma campanha do se gritar pega ladrão, não sobra um nem meu irmão. E hoje o presidente do partido do Bolsonaro foi preso no escândalo do Mensalão. Né? Então o presidente que dizia que ia combater a corrupção, hoje é ali filiado a um partido cujo presidente é um mensaleiro que foi preso durante ali as investigações do Mensalão, e o Bolsonaro está tentando esconder, né, e diz, não tem outro jeito, a gente se aliou, o ministro dele da Casa Civil era aliado de primeira hora do Lula e da Dilma, né, então assim, é um presidente que disse que ia fazer as coisas diferentes, mas está fazendo exatamente igual como todos os outros fizeram. E o Lula, então, nem se fala, né? Ele patrocinou o maior esquema de corrupção da história do país, o Mensalão, o Petrolão, né? Não conseguiu entregar uma economia melhor para o país nos 14 anos que o PT ficou no governo. Pelo contrário, no fim do governo Dilma, nós tivemos a maior recessão da história do país, sem ter pandemia, sem ter nenhuma justificativa externa. Foi uma crise econômica gerada por nós mesmos, pelo governo do PT, que gerou essa onda aí de desemprego, né, de inflação no meio da década passada. Então esses dois presidentes já tiveram a chance de fazer um trabalho bem feito e infelizmente não fizeram. Então a gente precisa apostar e acreditar ali num novo caminho, como Minas Gerais fez em 2018, quando escolheu o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Né, a gente tinha uma polarização lá dada também entre o PT e o PSDB, e a população, nas eleições, descobriu que não precisava votar no PT para não ter o PSDB de volta, e não precisava votar no PSDB para tirar o PT. Votaram no Romeu Zema do Novo, e hoje o PT não tem nem coragem de lançar candidato ao governo. O PT foi esquecido em Minas Gerais, ao contrário do cenário nacional, que o Bolsonaro ressuscitou o PT. Entendo. E no caso de haver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, qual seria a posição do Novo? A posição do Novo é apoiar o Felipe Dávila no segundo turno, porque até esse domingo é para isso que nós vamos trabalhar. E nesse caso, do Felipe Dávila e do senhor serem eleitos, que tipo de vice-presidente o senhor pretende ser? Bastante atuante. Né? Aqui não tem nada de vice decorativo, nada de vice que vai ficar se estranhando com o presidente. Vai ter um vice que vai estar ali ao lado do presidente, né, para ajudá-lo a tomar as principais decisões que o país precisa. Né? Eu tive essa experiência aí de 4 anos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nesse último ano como líder do meu partido, que permitiu com que eu vivesse ali, né, o dia a dia do Congresso, tivesse uma boa relação com pessoas parlamentares de diferentes partidos, que por mais que pensem e ajam diferente do que eu acredito, né, você tem que trabalhar em conjunto, né, com esses parlamentares. Então, acho que a minha experiência desses 4 anos aí de Brasília vai ser muito importante para poder ajudar o Felipe na condução dos rumos do país. E como defensor do liberalismo econômico, o Novo, não sei se o Novo acredita,
nas chamadas PPPs, parceria públicos-privadas. Tem investimento da administração pública também da iniciativa privada. Só que às vezes acaba gerando denúncia de corrupção. O que o Novo pensa desse modelo de gestão? Olha, você tem casos pontuais ali de problemas de corrupção e tudo tem. Agora, quando o governo gere a máquina toda, esses casos são ainda maiores, né? E a gente já tem inúmeras parcerias público-privadas hoje no Brasil, que vão desde as concessões de rodovias, né, que na grande maioria das vezes melhoram absurdamente a qualidade ali do asfalto, do serviço, né, ao motorista, ao caminhoneiro, quando passam por uma concessão, até, por exemplo, o sistema de saúde pública, né, do SUS. As pessoas olham para o SUS e acham que é um sistema 100% público, mas não. Hoje, quase metade dos leitos do SUS são leitos privados, né? Você tem as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, que são organizações privadas que atendem a população gratuitamente, pagas pelo dinheiro dos impostos, na verdade, né, mas fazem parte da rede pública, né, e geridos pela iniciativa privada. E funciona. Se não fosse a iniciativa privada, a gente teria praticamente metade dos leitos do SUS hoje fechados. Então a gente precisa ampliar esse modelo, obviamente fazendo uma fiscalização bem feita, fazendo ali um trabalho de garantir que o dinheiro público investido nessas parcerias vai estar ali indo para beneficiar a população, mas o que acontece quando a gente tem essa parceria público-privada é que você vê um desvio, aí você interrompe a concessão, você penaliza o concedente que teve algum desvio. Agora, quando você tem desvios na iniciativa pública, você prende ali o político um ano, no outro ano ele está solto concorrendo à presidência, né? Então, assim, é muito melhor você ter parcerias público-privadas, que você tem maior controle sobre a operação da oferta daquele serviço público, em geral, custos muito menores, né, do que a gente vê se o Estado gerisse esses serviços que são prestados, né, e, em consequência, uma maior eficiência também na prestação de serviço público. Então, a gente defende, sim, essas parcerias público-privadas, que, repito, não é nenhuma novidade que nós estamos colocando aqui, já temos isso na infraestrutura, já temos isso na saúde, já temos isso na educação, no ensino superior, por exemplo. As vagas que são ofertadas por FIES, por ProUni, são parcerias público-privadas, né, quando você tem ali instituições privadas de ensino superior ofertando vagas à população em geral através de programas do governo federal, como o FIES ou o ProUni. Então, essas parcerias público-privadas, elas já existem uma escala grande aqui no Brasil. A gente acredita que ela pode e deve ser ampliada para a gente gerar todos esses benefícios que a gestão privada traz para a gestão pública. E no programa de governo do Novo consta uma proposta chamada desmatamento líquido zero. O que isso significa na prática, candidato? Significa, né, o que a gente tem é querer ser o país do carbono neutro. Você gera emissões de carbono ali em inúmeras atividades da sociedade. Quando você dirige um carro, quando você gera energia não renovável, quando você faz ali, tem alguma queimada que acontece no Brasil, e o que a gente quer é que o Brasil tenha tantas emissões de carbono quanto a gente capture de volta o carbono da atmosfera e fixe ele no solo, né? É o que se chama lá da fixação de carbono, né, e tudo mais. O que precisa ser feito para isso? A gente já é um país hoje que gera muita energia renovável, através de hidrelétricas, hoje que está nascendo, mas que precisa ser muito expandida, energia solar, energia eólica, mas a gente ainda, apesar disso, apesar de todo o potencial do nosso meio ambiente, das nossas florestas, a gente ainda emite mais carbono do que captura de volta. E a gente, para conseguir capturar mais carbono, a gente precisa ter tanto ali uma melhor equação no transporte, na indústria que gera esse carbono, quanto ter mais ali reflorestamento de áreas hoje não produtivas, que tivermos desmatamento e que, se houver o reflorestamento dessas áreas, a gente consegue equalizar isso. E também entrar de vez no mercado de carbono mundial. O Brasil hoje tem condições de vender créditos de carbono, como se diz, de outros países que são ali geradores de emissão de carbono e que precisam compensar essa emissão de carbono, investindo em outros países que têm condição de fixar esse carbono. E hoje a gente tem uma legislação que não facilita esse mercado de carbono olhar para o Brasil. Pelo contrário, a gente tem hoje, inclusive, uma reputação internacional ruim,
na parte ambiental, e o que a gente quer fazer é colocar ordem na casa, aproveitar todo esse dinheiro que existe no exterior, né, que por conta da preocupação ambiental que tem ampliado cada vez mais no mundo todo, né, canalizar esses recursos aqui no Brasil para gerar emprego e gerar investimentos no nosso país. O Novo está propondo também a modernização da CLT. A gente sabe que em 2017 teve uma reforma trabalhista e tem estudos apontando, inclusive da USP, que essa reforma não gerou o número de empregos previstos. O que vai ser mudado para a gente, de fato, ter novas vagas de trabalho? É engraçado que esses estudos aí, eu questiono bastante a metodologia deles, né, olham só uma variável, mas esquece, né, todas as demais variáveis. Olha que a reforma trabalhista não gerou empregos porque durante a pandemia as pessoas perderam postos de trabalho. Poxa, mas é óbvio que durante a pandemia a gente perdeu o posto de trabalho. O que a gente tem que comparar é como seria a geração de empregos no Brasil se a reforma não tivesse sido aprovada. E os números hoje mostram, a gente tem mais trabalhadores informais do que CLTs no Brasil. Você vê o jovem hoje que não está querendo mais ser CLT, que ele quer ter a flexibilidade que ser uma PJ tem. A gente já teve, inclusive, né, o PSOL, que é um partido de extrema esquerda, que quando vai contratar, faz ali uma divulgação, procura-se que é designer para trabalhar no nosso partido com PJ, né? O que mostra que nem os partidos que defendem a CLT acima de tudo contratam pela CLT porque sabem das limitações que ela tem, né? Então hoje a CLT é algo que gera informalidade no trabalho, porque ela tem um custo muito alto para o empreendedor e ela tem ali uma inflexibilidade para o trabalhador que o trabalhador de hoje em dia não quer ter mais. Né, durante a pandemia a gente viu o número de pessoas que hoje querem trabalhar de home office, querem trabalhar em horários flexíveis, né, que não querem mais ali estar todo dia batendo cartão às 8 da manhã e saindo às 5 da tarde. É claro que ainda temos muitos trabalhadores com essas características, mas a gente cada vez mais, com o mundo do trabalho mudando, vamos ter pessoas que não querem esse tipo de relação de trabalho. E a CLT hoje é uma bola de ferro ali na canela do trabalhador que quer ter uma nova perspectiva de trabalho e não tem, e que, de novo, impede de se gerar emprego, porque o custo dessa geração de emprego formalizado hoje no Brasil é muito alto para os nossos, especialmente micro e pequenos empreendedores. Então a gente precisa modernizar as nossas relações de trabalho e oferecer possibilidades de contrato de trabalho que estejam adequadas, né, à realidade do país e à expectativa, né, que a própria população tem de novos contratos ali de trabalho. Então a gente precisa trazer essa modernização, né, e reduzir o custo de contratação aqui no país para que se possa gerar mais empregos e trazer mais trabalhadores para a formalidade. A CLT afasta o trabalhador da formalidade. E para tornar o sistema tributário mais justo e mais eficiente, o Novo está propondo o chamado Imposto sobre Valor Agregado. Como é que isso vai funcionar? Tem algum imposto que vai ser extinto, vai ser unificado? O que vai ser feito? Essa é uma proposta que já existe, inclusive, em tramitação no Congresso Nacional, que infelizmente, por falta de apoio político do governo e falta de vontade de boa parte dos líderes partidários, não anda, né, que é tornar o sistema tributário no Brasil como é o padrão mundial, né, como é nos países que deram certo, né, na Europa, os países da OCDE, né, a maior parte dos países desenvolvidos do mundo adota o chamado imposto de valor agregado, né, que significa que você vai ter ao longo da cadeia produtiva, né, de qualquer cadeia produtiva, de alimento, de móveis, do que for, você vai cobrando imposto naquilo que teve de valor agregado em cada uma das etapas. Então, dá um exemplo aqui, você vai fabricar um carro, a montadora de carro comprou o pneu de outra fabricante, de outro fornecedor, né? A fabricante de pneu comprou a borracha ali para fabricar o pneu de um extrativista, né? E cada etapa do consumo ali, de produção, vai gerando um valor agregado. Você, aquele que extraiu a borracha ali da seringueira, agregou determinado valor, o que fabricou o pneu agregou determinado valor, o que fabricou o carro agregou determinado valor. E você tem que cobrar imposto sobre o que foi agregado de valor em cada uma das etapas da cadeia de produção, não sobre a cadeia inteira, que no fundo, hoje no Brasil, você cobra imposto sobre imposto, né? Você pagou imposto ali quando você fabricou o pneu e você paga imposto em cima do imposto quando você vai montar o carro, a concessionária paga imposto sobre imposto. Então você precisa fazer esse sistema tributário do imposto do valor agregado, que é tributar só o que cada elo, né, das cadeias de produção
agregaram ali. E para isso a gente precisa unificar os impostos sobre bens e serviços no Brasil, que hoje são 5 tributos, que é o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, que é uma outra, o que a gente chama de jabuticaba brasileira, que você tem que classificar qualquer transação de consumo em indústria, em serviço, ou em circulação de mercadorias, e às vezes você fica em dúvida, né? Em software, por exemplo, tem que cobrar ISS ou tem que cobrar ICMS? O Estado, que é quem fica com o imposto do ICMS, acha que é ICMS, o município acha que é ISS, que é prestação de serviço, o Estado acha que é produto. Aí você fica nessa insegurança jurídica do empreendedor. Então, o que você tem que fazer é simplificar esse sistema tributário. Hoje a gente tem, segundo dados do Banco Mundial, o 5º sistema tributário mais complexo do mundo, o que gera um custo Brasil enorme ali para o empreendedor e para a própria população. Então, nossa proposta é aprovar ou a PEC 45, que está na Câmara, ou a PEC 110, que está no Senado, que tem propostas muito semelhantes, que é fundir esses 5 impostos da tributação de bens e serviços no Brasil em um imposto só, que seguiria esse imposto de valor agregado, simplificando absurdamente a carga tributária aqui no Brasil e, com isso, gerando mais produtividade e riqueza para a população. Então, essa é a nossa proposta de reforma tributária. E o federalismo é um sistema político que os americanos já conhecem muito bem e o novo que é experimentar no Brasil. Isso realmente daria certo aqui? Não tem por que dar, né? O nosso sistema atual, que é o sistema, a gente chama República Federativa do Brasil, mas federalista não tem nada, porque até a administração de um colégio do Rio está na Constituição Federal, né? Que é do Colégio Dom Pedro II, que é lá um artigo famoso da Constituição que diz que o Colégio Dom Pedro II será da administração do governo federal, né? Então a gente tem hoje aqui uma Constituição que deveria ser uma carta de princípios extremamente extensa, que trabalha desde a alíquota de imposto estadual até a administração do Colégio Público do Rio, entra uma série de detalhes e que gera uma centralização de poder na União muito alta. E a gente tem também uma concentração de tributos muito alta na União, que não só a tributação ali do IPI, PIS, COFINS estão na União, mas também tributação de renda, do imposto de renda, que está todo concentrado na União, e você concentra quase toda a carga tributária ali na União, e depois a União repassa para os estados e municípios, através de fundo de participação de estados, de municípios, inúmeros programas que existem de atuação do governo no nível estadual, o governo federal no nível estadual e municipal, só que sempre volta com um pedágio. Quando você coloca o dinheiro quase todo na União e depois esse dinheiro volta, ele volta com um pedágio e volta de forma equivocada, ali com favorecimentos políticos, com critérios que não fazem sentido nenhum. Então a gente é a favor de tanto o tributo ficar nos estados e municípios na sua maior parte, quanto as decisões ficarem nos estados e municípios na sua maior parte. A gente é a favor do que se chama o princípio da subsidiariedade, que significa que a União não deveria decidir e regular aquilo que os estados podem regular, os estados não deveriam regular e decidir o que os municípios podem regular, e os municípios não deveriam decidir o que o indivíduo pode regular. A gente tem hoje também inúmeras leis que interferem em nossas decisões que deveriam ser individuais. Então nós somos a favor do federalismo, da verdadeira descentralização do poderes das decisões aqui no país. Essa era uma bandeira do atual presidente e, infelizmente, o que se fez nesses últimos 4 anos foi concentrar mais poder em Brasília. Então, um presidente que dizia que ia ter menos Brasília e mais Brasil, está tendo mais Brasil, mais Brasília e menos Brasil. A gente tem que fazer o contrário, temos que realmente colocar poder ali de decisão nos estados e municípios. E uma das metas mais ousadas do novo é erradicar o pobreza-extrema, em 4 anos. Como que isso é possível? Olha, a gente já tem hoje um orçamento bastante significativo do governo federal para programas de assistência, para programas de transferência de renda. Só que esses programas hoje são mal desenhados. Você deve ter assistido algo lamentável que aconteceu há cerca de 2, 3 semanas atrás, que teve um empresário do interior de São Paulo que foi dar uma marmita para uma senhora ali carente, perguntou, você vai votar em quem para presidente? Ela falou um candidato que ele não queria, e ele falou, então essa aqui é a última marmita que eu vou te dar. Esse empresário que tem esse tipo de postura, e que faz um trabalho social, que todo mundo ele deveria de alguma forma contribuir, recebeu auxílio emergencial na pandemia. A gente tem casos também de servidores públicos que têm estabilidade, que nunca tiveram 1 centavo de desconto durante a pandemia, que receberam auxílio emergencial também.
Então, quando a gente tem empresário recebendo auxílio, servidor público recebendo auxílio emergencial, a gente tem claramente um problema de desenho dos programas sociais aqui no Brasil. Você está escoando dinheiro que deveria ir para a população mais pobre, em situação de maior vulnerabilidade, para aqueles que, obviamente, todo mundo passou e passa algum tipo de dificuldade no Brasil, mas que tem níveis de dificuldade muito diferentes de quem está passando fome, de quem está na fila aí para conseguir uma marmita, para se alimentar, para ter uma refeição no dia. Então, se a gente trabalhar focalizando os programas sociais já existentes em quem realmente mais precisa, você não precisa colocar R$1 de dinheiro novo para conseguir erradicar a pobreza extrema em 4 anos. Lembrando, a pobreza extrema é aquela, segundo as classificações internacionais, de quem vive com menos de $1 por dia. E, infelizmente, nós ainda temos muitos brasileiros nessa situação. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir focalizar esses programas sociais já existentes. E o segundo ponto é a gente trabalhar o desenho desses programas para que as pessoas possam sair desses programas. O Auxílio Brasil deveria ter como meta ter menos beneficiários e não ter mais beneficiários. A gente vê o próprio governo atual e outros tantos falando incluímos tantas famílias no Auxílio Brasil. Poxa, a gente deveria ter menos famílias no Auxílio Brasil, o que significa que mais brasileiros tiveram acesso a emprego. Porque aqueles que estão trabalhando, aí volta até a questão da formalização que a gente falou, aqueles que estão trabalhando formalmente com um salário adequado não precisam estar mais no programa de Auxílio do Brasil, Auxílio Brasil. Então o que a gente precisa fazer também é a famosa porta de saída. Temos sim que fazer programas de transferência de renda para quem está vivendo uma situação ali de miserabilidade, de vulnerabilidade social, mas a gente tem que trabalhar para que as pessoas possam sair do programa. E hoje o desenho desse programa acaba tornando a pessoa refém, porque ela recebe um salário, aí ela para de ter direito ao benefício, então ela prefere não ir trabalhar ou ficar na informalidade, porque tem receio de perder o emprego e não conseguir o auxílio de volta. Então, esses programas sociais têm que ser como uma rampa de acesso do cidadão para a sua própria autonomia, para que daí ele possa ter acesso ao emprego e a sua autonomia como indivíduo, como pai e mãe de família. Então esse é o nosso objetivo e novamente não precisa entrar R$1 de dinheiro novo se a gente conseguir trabalhar de forma inteligente no desenho desses programas. Nosso tempo está quase terminando, candidato. Mas eu queria falar sobre a questão da digitalização do SUS que vocês propõem. Como fazer isso dar certo num país que a cobertura da internet ainda é bastante precária em algumas regiões? Olha, entendo que em algumas regiões ainda a gente tem baixa cobertura de internet, mas ao mesmo tempo a gente tem mais celulares do que habitante no Brasil hoje. Quando a gente teve agora a situação da vacinação na pandemia, inúmeros brasileiros de todas as classes sociais passaram a utilizar o cartão de vacina no seu próprio celular. Então a gente tem sim muitas deficiências ainda em tecnologia, mas a gente já tem um nível alto até de digitalização e de acesso à conectividade da população. Mas o que nós estamos falando aqui na questão do SUS é a gente digitalizar os prontuários eletrônicos nas unidades de saúde. A gente está fazendo hoje um censo que todo ali recenseador do IBGE está trabalhando com meios digitais. Por que as unidades básicas de saúde não podem trabalhar também com prontuário eletrônico? Por que o médico da família, os programas de saúde da família não podem trabalhar mais digitalizados? O que acontece hoje você chega ali com uma tosse, uma dor na barriga, na unidade básica de saúde, a sua informação fica naquela unidade básica de saúde. Aí 3, 4 dias depois, piora a situação, você vai no hospital, o hospital não tem informação do que você teve, do como que você foi medicado 3 dias antes na unidade básica de saúde. Então a gente precisa informatizar isso, trabalhar com prontuário eletrônico, sistema unificado. Se a gente tem um sistema unificado de saúde, a gente tem que aproveitar isso para poder também unificar a inteligência em torno ali do tratamento da população, que quanto mais informação a gente tiver sobre o paciente, sobre o histórico dele, quais são as alergias que ele tem, quais as vacinas que tomou, e por aí vai, mais precisos vão ser os diagnósticos, mais bem atendido, melhor vai ser a resolutividade da doença ali, da enfermidade do paciente, menor vai ser o custo do sistema de saúde. Então essa é a forma da gente poder ali também aprimorar a saúde pública no Brasil. Nosso tempo terminou, candidato, mas o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Perfeito, eu agradeço aqui o convite para essa entrevista. Venho novamente aqui a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul,
para poder apresentar a candidatura do Partido Novo, né, que tem certeza que é a melhor candidatura. O Felipe Dávila é de longe o presidente mais preparado e é aquela candidatura que tem o potencial de fazer o Brasil esquecer essa polarização que existe hoje entre PT e Bolsonaro. Em Minas, novamente, trazendo o exemplo do Romeu Zema, a gente tem feito um governo tão bom que a população esqueceu o PT. O PT nem teve coragem de lançar candidato ao governo do Estado nesse ano. E a gente, infelizmente, vê no governo Bolsonaro alguém que ressuscitou o PT. Então, o que nós precisamos é de um governante, de um presidente que vai fazer o Brasil olhar para frente, parar de olhar para o passado, como tem sido a realidade dessas eleições. Então, por isso que eu peço aqui o seu voto para o presidente Felipe Dávila, número 30, para a gente poder mudar a realidade aqui do país. Candidato, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Mídia Max. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima. Esse foi o Mídia Max Entrevista. Muito obrigado e até a próxima.